Olá, boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Como é que está seu coração nessa quarta-feira? Quarta-feira tá um frio aqui, né? Mas é uma quarta-feira abençoada, onde o Senhor preparou para nos ensinar, para nos capacitar, para nos fortalecer, para completar assim essa obra maravilhosa que Ele já começou na sua vida. Louvado seja Deus. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma amiga querida. E ela vai se apresentar aqui, né? É a Érica Bezerra, ela é uma bênção. Eu não vou falar muito dela, porque eu vou deixar ela se apresentar, né? Seja bem-vinda, é uma alegria ter você aqui. Já tentamos marcar várias vezes, né? Mas a agenda cheia. Mas glória a Deus, o Senhor preparou esse dia. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Seja bem-vinda. Amo sua vida, é um prazer ter você aqui. Gratidão, obrigada pelo convite. Sim, esse convite estava já há muito tempo, né? No forninho. Mas foi no tempo de Deus. Me senti muito honrada, alegre. Eu amo a sua vida e tenho certeza que vai ser uma bênção o nosso encontro de hoje. Amém. Gente, vamos só fazer uma oração. Eu já vou passar para ela, porque eu estou assim ansiosa para ouvir aqui tudo, porque são muitas coisas, muitos ensinamentos. Ela tem muita experiência para contar, né? Uma trajetória profissional maravilhosa e que vai te ajudar também. Além dela contar experiências dela, ela vai também te ajudar através de muitas coisas que vão ser faladas aqui, eu tenho certeza. Então vamos só orar aqui e alinha suas expectativas aí, né? Fala com Deus, Senhor, eu quero ouvir sua voz através do que vai ser falado. Quero um direcionamento para minha vida. Alinha o seu coração com tudo que vai ser falado aqui. Eu tenho certeza que Deus vai te dar estratégias nessa noite. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nesse programa, essa porta que o Senhor abriu, para que vidas sejam impactadas, curadas, transformadas, para que vidas sejam realinhadas ao seu propósito, a sua identidade seja reafirmada. Pai, o Senhor tem a legalidade em tudo aqui. Está aqui a Érica, usa ela nesta noite para falar aos corações conforme a tua vontade, o teu querer, Senhor, que o seu nome seja glorificado em tudo, sempre. Meu Deus, a honra, a glória, o louvor para ti, Senhor. Abençoa vidas que estão conosco, essas que estão já conectadas, que vão entrar depois para assistir. Pai, que o Senhor venha fazer algo novo nesses corações, Pai, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Fica à vontade. Bem-vinda, você já é. Fica à vontade. Eu quero começar perguntando para a Érica aqui, né? A Érica não vai ser um podcast, ela vai falar direto, mas eu quero começar assim perguntando. A primeira pergunta: quem é a Érica? Érica, eu sou filha amada de Deus, esposa do Alexander, uma mulher divertida, otimista, com muita verdade e trabalhando a minha humildade todos os dias. Glória a Deus. E Érica, conta pra nós, assim, como a Érica, ela é Master Coach, né? Ela atua nessa área, ela ajuda pessoas, ajuda vidas, né? Porque quando você ajuda uma pessoa, você não ajuda só ela. Você ajuda essa pessoa, a sua família, né? E acaba ajudando gerações. Então, a Érica faz esse trabalho lindo. E eu quero te perguntar, como que começou tudo isso? Como é que foi que você descobriu é um dom, né? Esse dom, como é que foi que aconteceu na sua vida? Bem, eu quero afirmar, né, que a Cris deixou já bem claro, que você não atinge uma pessoa, você atinge várias pessoas. Isso é o poder que tem quando uma pessoa, ela decide mudar a vida dela. Ela não vai mudar somente a vida dela, ela vai mudar quem está ao seu redor e vai começar a transbordar diferente. Bem, eu estou na jornada do autoconhecimento, acredito, desde os meus 20 anos, né? Então, porém, quando foi em 2017, eu tive a oportunidade de conhecer o que é o coach em si. E eu tive acesso, então eu entendi que tudo que eu procurava, quando eu entrei nesse autoconhecimento do coach integral sistêmico, eu entendi que ali eu tinha ferramentas que realmente eu conseguia aplicar e mudar a minha vida e mudar os meus resultados. E aí, dentro dessa jornada, eu fui descobrindo que eu tinha uma crença de não merecimento, apesar de achar que eu fazia, e de repente eu me descobri, puxa vida, a minha crença de não merecimento, ela é muito grande ainda, apesar de eu ter crescido, conquistado algumas coisas. E eu comecei
a cada vez mais me aprofundar. Então foram em média aí uns 5 anos buscando para mim e fui mudando os meus resultados, vida pessoal, conjugal, familiar, financeiro, a vida espiritual melhorou cada vez mais. E aí eu falei assim, isso daqui é meu propósito de vida. Isso daqui é o que eu quero hoje para minha nova profissão. Porque eu sempre fui comerciante, ainda por padrão, né? Os pais sempre comerciante, enfim. Mas eu entendi que ter um serviço que você pode ajudar as pessoas é muito mais profundo do que apenas comprar e vender e negociar. Porque hoje o que eu faço é ajudar pessoas a começar a ter consciência do que ela quer, alinhando as suas emoções. Porque muitas pessoas, elas querem mudar, mas elas não sabem o como. Elas querem mudar, ter resultado diferente, mas às vezes também não quer se permitir buscar um autoconhecimento. E quando as pessoas chegam até mim, elas chegam dispostas a querendo ter um passo de transformação. E hoje, assim, eu estou em Caçapava, eu tenho um escritório lá, então atendo nível Brasil online e presencial. E essa é a minha missão de propósito de vida, ajudar pessoas a ter o autoconhecimento e, através disso, transformar a sua vida em várias áreas da sua vida. Glória a Deus. E quem não sabe, né, o que é o coach? Eu falei que ela é Master Coach, mas se uma pessoa está ouvindo, ela fala assim, né? Porque tem vários tabus, né? Sobre um coach, sobre o que seria, qual é a função, o que ele faz. Você já explicou um pouco, mas se uma pessoa que não sabe, não entende, como você explicaria assim para ela o que é ser um coach? Porque como o coach pode ajudar alguém? O coach é um profissional que ele vai ter ferramentas. Essas ferramentas que vai trazer do estado atual para o estado desejado. De repente, eu quero ter uma vida saudável. Eu sei que precisa ser feito, mas por que eu não consigo? Por que eu não consigo manter? O coach vai trazer luz, clareza. Ela vai começar a ter uma dimensão sobre o que é e processos. São encontros, né? Eu atendo a cada 15 dias com ferramentas emocionais e cognitivas. Porque racionalmente eu sei que precisa ser feito, ok. E emocionalmente eu consigo? Então, não é um momento, as pessoas falam terapia. Não. Não é terapia, tá? É motivacional? Não. É clareza, com consciência e ações. Por que eu mudo? Eu mudo por 2 formas. Por forte impacto emocional ou com repetição. Então, o coach ele vai te trazer, eu como profissional, clareza, o que precisa ser feito com as ações direcionadas. Ações diárias que você vai criar novas experiências, uma nova mentalidade. É a mudança de um mindset que o coach traz para você alinhar suas emoções. E é um processo, são aí no mínimo de 10 encontros, que com certeza todos os meus clientes sabem, em 10 sessões, se fizeram o que precisa ser feito, você vai ter um resultado diferente em todas as áreas da sua vida. Que benção. E eu costumo dizer que muitas pessoas, às vezes, elas associam o coach ao lado financeiro. Ok, faz sentido. É uma profissão. Porém, quando você está alinhado com o seu CPF, o CNPJ, ele vai fluir. Então, existem pessoas, às vezes, que elas oscilam dentro da sua vida financeira. Será que esse oscilar, quais as crenças que está barrando ela de não ter uma alta performance? Então, eu também hoje eu atuo como liderança para alguns times, gestores. E aí eles começam a entender que quando o gestor ele também está alinhado, não é só saber o que precisa ser feito. Toda empresa precisa de uma gestão, de uma liderança cognitiva, mas e o emocional? Será que o liderado ele também está preparado para ter essa gestão de liderança? E hoje eu consigo também, através das ferramentas, liderar a equipe. E eu gostaria de compartilhar uma das coisas que me fez, de uma certa forma, o coach me redescobrir. Eu também, quando eu fiz os meus primeiros movimentos, a minha vida financeira, ela deu um salto
e muita coisa mudou, mas eu descobri uma outra crença que mexeu muito comigo, né? Eu era uma mulher madura, muitos anos solteira, e eu não sabia que eu tinha uma crença negativa sobre relacionamento. Apesar dos meus pais viveram 43 anos até que o Senhor recolheu minha mãe, eu não entendia, porque quando eu alinhava alguém. Então, talvez, se você identifique que às vezes você tem várias formas, então eu atendo muitas mulheres que elas se refugiam no trabalho, e eu era assim também. Então, eu tinha sucesso na vida financeira, no fazer, no meu reconhecimento, mas a minha vida emocional de relacionamento, eu tinha ali algo a ser trabalhado, mas eu não tinha consciência. E quando eu passei a ter consciência, apesar de ser uma mulher cristã, acreditar que o Senhor tinha uma promessa na minha vida de um relacionamento bom, eu pude entender algumas coisas e comecei a mudar a minha mentalidade. E entender o que eu precisava fazer para que a promessa de Deus se cumprisse na minha vida. E muitas das vezes eu nem se posicionava. Quando eu conhecia alguém, eu tinha receio, medo e me anulava. E como que Deus ia trazer um bom esposo? E quando as ferramentas me fizeram ter essa percepção e mudar, eu comecei a criar uma nova mentalidade diferente. E no tempo certo, o Senhor trouxe o meu esposo. Esse ano faço 6 anos de casamento, muito feliz. E a gente veio se modelando, aprendendo. Dentro disso, nós também se tornamos especialista em perfil comportamental, aonde nos ajudou dentro da trajetória, eu já casada, tendo uma carreira, a entender melhor a linguagem do outro, o comportamento do outro. Por quê? Nós somos um perfil totalmente diferente. E lá fora as pessoas têm um impacto muito grande quando você está com pessoas diferentes. Mas aí é que tá, eu descobri que o quê? Quando eu estou com o perfil oposto de mim, a gente se completa. E é claro que os mesmos perfis, eles também podem e devem dar certo quando você tem consciência e conhecimento. Porque um exemplo, um dominante, para lidar com outro dominante, tem que entender que às vezes um vai ter que recuar. Por quê? Porque o dominante, ele tem tendência, né, a ter um resultado, querer muito resultado, controlar situações, né? E um dominante sem inteligência emocional, e eu já fui muitas das vezes assim, estou ainda, né, aprendendo a ser melhor, você acaba não tendo um ambiente muito favorável em energia, né? Porque é muito foco no resultado, não tem uma sensibilidade. Eu falo isso por quê? Porque meu esposo é muito mais sensível. Ele pensa antes de falar, ele tem um perfil totalmente diferente, então ele analisa o contexto. E aí, quando eu fui aprendendo a lidar com isso, hoje, para mim, tomar algumas decisões, eu pergunto para ele, qual que é a sua visão? Porque você é muito imediatista. Imagine que você está num relacionamento e você tem dificuldade de dialogar. E às vezes você quer do seu jeito e não pergunta para o outro. E às vezes o outro, ele tem às vezes até dificuldade de falar. Se você não for perguntar para ele ou para ela, pode ser que tenha um perfil que fique quieto, mas ele já analisou todo o contexto. E levando isso para dentro das empresas também, quando você começa a entender de perfil comportamental e liderança, você vai colocar cada pessoa na função correta. Porque às vezes eu tenho uma pessoa que ela é excelente em dados, em fatos, mas se eu colocar ela para estar num time, para liderar, ela não vai ter o melhor desempenho. Ela pode até conseguir, mas ela vai ficar cansada, estressada. Quando ela começa a entender que a função dela ela precisa ser remanejada dentro de um time, dentro de uma empresa, o gestor começa a entender os resultados que são melhores. Então, assim, o perfil comportamental hoje também é um estilo de vida que eu trago todos os dias aplicando dentro do meu relacionamento, da empresa, e lidar com todos os tipos de pessoa. E entenda que para cada um Deus fez você de uma forma. Você precisa começar a entender e aceitar quais os seus pontos fortes,
quais os pontos de melhoria. E tudo isso dentro da análise de perfil comportamental, eu também trago consciência, tanto para os meus coaches, quanto para quem me contrata. Por quê? Porque é clareza. Imagine que nós somos rotulados, né? Então, assim, muitas das vezes eu levei a fama de ser uma mulher brava. Porém, não é que eu era brava, eu não tinha um tom de... Não, porque o dominante, ele tem um tom de voz mais firme. Então, às vezes, ele vai pedir um copo d'água, pega um copo d'água para mim. Às vezes ele esquece de dar, por favor, não é porque está sendo sem educação. É porque ele precisa da água. Não vai. Agora vai chegar uma outra pessoa que ela fala assim, por favor, como é que foi seu dia hoje? Como é que você tá? Como é que tá? Depois ela vai pedir um copo d'água. Ela é um perfil diferente. E aí, quando você começa a ter clareza dos perfis, você começa a ter um estilo de vida melhor. Tanto na sua vida pessoal, conjugal, igreja. Imagine que nós, como cristãos também, às vezes não identificamos com uma pessoa que tem um dom de uma forma, mas talvez a linguagem que você também não me identifica, não quer dizer que aquela pessoa não seja que tem o dom de Deus. Mas você, quando você começa a entender, você se identifica, porque o seu perfil vai ter atento mais a alguma palavra ali. Então, às vezes tem quem serve que ele é mais detalhista na hora de aplicar a palavra da leitura. Tem uns que vai entrar mais na revelação. E tudo é válido. Verdade. E é interessante, né, que falando de perfil comportamental, porque lá em casa são quase todo mundo é dominante. Eu sou dominante, Patrick é dominante, a Ruth é dominante, já fiz com elas o teste. E a Esté deu DI, eu acho, também. Alguma coisa assim. Então, é um conflito constante, né? A gente precisa estar sempre se policiando, porque é um modo de falar, o tom de voz, como você falou, né? Então, assim, às vezes passa como se fosse grosseiro, arrogante, né? Bravo. Às vezes as meninas falam, mas você tá brava? Não tô. Eu tô tranquila, só que o jeito de falar parece que, né? Então, é muito interessante. E eu acho que, né, saber, conhecer, você que é empresário, saber aonde colocar cada pessoa, como a Érica está falando aqui, muda a estrutura da sua empresa, muda os resultados da sua empresa. Porque, assim, é muito interessante. Às vezes você tem um funcionário que ele é bom, ele é excelente, maravilhoso, mas ele só está na função errada. Porque o perfil dele, né, como você explicou, não se adequa àquilo ali, ele gasta muita energia, muita força, cansa, né, para poder fazer uma coisa que ele não é, digamos assim, apto naturalmente a fazer, né? Mais ou menos sobre isso, né, Érica? Exatamente. E aí o funcionário vai tendo um desgaste emocional, não vai produzindo, aí isso dá prejuízo para a empresa e de repente a empresa demite ele, que vai ter um custo maior. Então, quando você contrata um profissional que consegue mapear esses perfis, vai alinhar na função correta e o colaborador ele vai começar a ter o resultado melhor, não vai ficar cansado nem estressado e com o resultado melhor, o faturamento da empresa melhora, que entra no clima organizacional. O clima organizacional da sua empresa, como está? Já parou para pensar? Que você precisa entender sobre perfil, que é necessário para a nossa vida entender as características que cada perfil tem, para adequar na função correta. E a maneira de verbalizar, né? Porque, às vezes, para você pedir algo para um dominante, é só falar assim, eu quero isso, 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 pronto. Mas e se ele tiver dúvida, ele vai tentar, senão ele vai perguntar. Mas se você fala isso para um estável e ele não entendeu, às vezes ele tem até dificuldade em perguntar ou falar, eu não entendi, me explica de novo. E aí ele recua, e aí sob pressão você pode estar cobrando o seu colaborador, faça isso, faça isso, faça isso. E ele é um perfil que muitas das vezes ele vai se fechar, porque ele não está entendendo e vai ter uma timidez maior de perguntar como fazer. Já tem alguns que você não der todos os detalhes, ele vai começar, por quê? Como? Que não sei o quê? Qual é o tempo? E aí pode trazer um outro conflito, porque ele não tem todas as informações adequadas para tomar aquela atitude.
Já um influente, uma pessoa que gosta de comunicação, pode esquecer. Você vai pedir para ele fazer algo e ele vai esquecer. Ele vai até concordar que entendeu, mas no meio do caminho ele vai se comunicar, vai conversar e vai esquecer da tarefa ou vai entregar no final do dia e perguntar: o que era para fazer mesmo? Meu Deus. Imagine. Então é um desafio. Então, porque aí você precisa aprender a falar da melhor forma que o outro entenda. E aí, como que você está se comunicando com o seu time, com os seus filhos? Eu trago muito isso dentro do processo de coach individual. Como que você comunica com os seus filhos? Você precisa ter uma linguagem mais assertiva. E individual. Individual. Cada um é um, né? Cada um é um. Ela tá falando aqui, eu tô me lembrando, né, quando eu era mais jovem, eu trabalhei em uma empresa e eu era gerente nesse lugar e a supervisão sempre me chamava para treinar as pessoas que iam entrar na empresa. E aí eu ia lá para o escritório treinar e eu me lembro que a empresa que eu trabalhava, né, a loja que eu estava, era uma loja de roupa feminina, eu era gerente e eu treinava gerentes de outras lojas. E da minha loja, às vezes, saíam gerentes para outras lojas. Enfim, o que eu quero contar é que ela estava falando e eu me lembrei que, às vezes, a supervisão falava assim, vamos pegar essa vendedora sua, que é maravilhosa, é a melhor vendedora, e vamos colocar como gerente. E aí eu dizia, não, essa não, ela não vai ser uma boa gerente. E é engraçado isso, porque nem sempre quem está, tipo assim, top de vendas, no caso da venda, né? Comunicação, venda, e consegue vender até esse controle aqui, com facilidade, vai conseguir gerir pessoas. E é muito sobre perfil. E naquela época, eu era mais jovem, eu nem imaginava que existia sobre isso perfil. E com certeza o pessoal lá da empresa também não sabia. E aí aconteceu exatamente o que eu falei. Pegaram essa pessoa, que era a melhor vendedora na época, colocaram como gerente e assim, foi uma tragédia. Então, assim, eu acredito hoje, vendo a situação de fora e ouvindo o que a Érica está ensinando aqui, que não era o perfil. Nem sempre uma pessoa que vai ser boa em vendas, não quer dizer que o bom vendedor não vai ser um bom gestor, né? Sim. Não quer dizer isso. Mas, nesse caso, o perfil não era o melhor para gerir. Ela gostava de vender, ela gostava de estar com o público, e não de ficar ensinando as pessoas a fazer o que ela fazia. Tem essa diferença, né, Érica? Totalmente diferente. Liderar é muito mais além do que você ter um resultado individual. Porque você precisa entender sobre você e entender sobre pessoas. Será que você entende sobre pessoas? É amplo, né, isso. E é interessante que os perfis, né, o que ela está falando, a gente acabou que vai falando sobre perfil comportamental, né? Já mudamos aqui do coach para o perfil. Mas tem tudo a ver, porque é igual um livro que tem, né, as 5 linguagens do amor. É também a mesma coisa. Quando você conhece com quem você está lidando, seja profissionalmente, seja emocionalmente, seja na sua casa, família, né, ou no meio que você convive, fica muito mais fácil as relações, né, Érica? Fica muito mais fácil de lidar, fica muito mais fácil de você não ter muito atrito, né, você pegar o melhor e tentar extrair o melhor das pessoas, né, tentar extrair o melhor da forma como ela é, como ela vive, como ela gosta de ser. Como é que eu vou dizer, gente? Você que é mais experiente. Amada. Lidar com ela também, né? Então, vamos lá. Então, vamos bater a bola pro coach de novo. Vamos lá. Dentro dos meus atendimentos individuais, é um dos livros que eu trago, ainda mais quem está com uma dificuldade em relacionamento, seja conjugal ou filhos, ou até mesmo com o colaborador. Por quê? Existem 5 linguagens. Atos e serviço, palavra de afirmação, tempo de qualidade, toque e... Palavra de afirmação, toque e esqueci, mas são 5. Vou lembrar outra. A influente esquece as coisas, mas enfim. E aí, vamos supor, eu casei com uma pessoa que não gosta de toque. A linguagem dela do amor não é toque. E do outro é. Tem um filho que gosta de ser abraçado. Presente. Obrigada. Então, toque físico, presente, palavra de afirmação, tempo de qualidade. Serviço, ato de serviço. Ato de serviço. E aí, a pessoa, ela gosta, o filho gosta de ser tocado e amado. E, de repente, o pai não tem esse hábito, a mãe não tem esse hábito. O cônjuge. E aí, você faz o quê? Você se anula. E o outro não sente amado.
E aí você dá presente para sua esposa e a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Mas, nossa, eu comprei rosas, eu comprei o melhor perfume, eu dei uma bolsa. Mas é tempo de qualidade. Qual foi a última vez que você sentou para tomar um café, para sair para almoçar, para fazer uma viagem? Então, é necessário entender qual é a linguagem de amor do outro, para que ele se sinta amado. E lá em casa também, assim, sendo bem vulnerável, eu e Alex toque. Então, a gente está sempre se tocando, ok. Pode estar conversando. Mas o próximo meu é presentes. E o dele é tempo de qualidade. E para mim, tipo assim, tomar café é uma alimentação, preciso sair, eu tenho horário. Lá na minha cidade, que é Caçapava, tem carrinho de pipoca, eu comprava uma pipoca e vou sair andando. Não, Érica, vamos sentar aqui. Tipo, vamos viver esse momento. Hã? Como assim? E aí eu fui começar a entender, então, assim, o que é importante para as pessoas que estão em sua volta, para os seus colaboradores, para que você comece a ter o autoconhecimento e trabalhe a flexibilidade para que você venha colher novos frutos, para que você venha colher novos resultados. Não adianta eu querer ter um resultado diferente tendo as mesmas ações. E o seu filho? Sabe a linguagem do amor dos seus filhos? Porque se ele não se conectar com você, ele vai encontrar alguém que se conecte. E será que essas pessoas têm os mesmos valores e princípios? Então, é uma reflexão muito boa. Obrigada por você lembrar desse livro, que é tipo assim, um estilo de vida. E antes de eu me formar em coach, antes de toda a carreira, eu já tinha lido esse livro. Não, eu falei mais do livro para nem tanto, agregar, né, na verdade. Não tanto para intensificar o que a gente está falando, mas para entender que quando nós conhecemos o outro, em geral, né, seja através das linguagens do amor, agora tem a linguagem do perdão também, que eu não li, mas existe o livro. Até para os adolescentes tem a linguagem do amor. Então, existe, tem os perfis comportamentais, tem muitas coisas que ajudam você a entender o próximo e você, de alguma forma, tentar melhorar as relações, né? Não é fácil, é desafiador. Você tem que, porque a Érica vai falar aqui agora, eu vou pedir para ela falar isso, porque a gente precisa ouvir, né? Mas a autorresponsabilidade. Então, a gente estava falando aqui no início, né, do programa um pouco, vou deixar ela falar, mas só pegar um gancho para entender que, às vezes, nós cobramos das pessoas, mas primeiro a gente precisa mudar. Porque quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. É fácil isso? Eu acho super desafiador. Para mim, é assim, muito desafiador. Você tentar entender que eu preciso mudar para mudar os meus pais, para mudar meu marido, para mudar meus filhos. Então, eles não vão mudar isso. Agora, eu preciso mudar, porque quando eu mudo, ela vai explicar mais tecnicamente, tá? Eu estou falando assim, bem por alto. Quando eu mudo, eu vou mudar a forma de falar, eu vou mudar a forma de entender. Então, as coisas vão automaticamente se alinhando. Eu acredito que é mais ou menos assim. Deixa ela tecnicamente, profissionalmente explicar para nós a autorresponsabilidade. Então, vamos lá. É desafiador? Sim. Porém, é possível. Ah, sim. Agora, sim, o quanto eu estou disposta a me mudar, a me modelar. O quanto eu quero pagar um preço de sucesso. E às vezes sucesso, por isso que eu mencionei no começo, as pessoas relacionam muito um coach, um mentor a finanças. Ok, mas é muito mais que isso. O quanto eu estou disposto a ter sucesso na minha casa, na minha família, nos meus negócios. Trazer pessoas boas para você, próximo de você. O quanto você está disposto a romper com 10, 20, 30, 50 anos aquele comportamento que você acreditou que era certo e, de repente, você puxa a vida. Aí um coach vai te traz clareza, faz perguntas que vai te trazer uma consciência e a resposta, muitas das vezes, está dentro de você. E aí, será que você quer mergulhar em você? E dentro disso, quando eu começo a trazer a autorresponsabilidade, que eu preciso gerenciar as minhas emoções, porque senão elas vão me dominar. E aí, até quando você vai querer ter o resultado que você está tendo na sua vida? Seja financeiro, conjugal, familiar, saúde. Então, quando eu começo a trazer a autorresponsabilidade para mim, que eu mereço, que eu sou capaz de mudar a história da minha vida. Por quê? Para mim, para você, Deus já tem um projeto. Para mim, para você,
tenho certeza, já está determinado. Mas o que você está fazendo para acessar o caminho correto da melhor forma? Porque senão você vai colher frutos inconscientes, por amor das minhas palavras, que não são os melhores. Será que está adubando, alinhando, cuidando das suas emoções, gerenciando elas? E aí, quando eu trago a autorresponsabilidade para mim, eu trago o quê? Eu preciso mudar. Eu vou mudar. E quando eu começo a trazer essa consciência, a gente vai cortando alguns vícios emocionais. Porque é fácil culpar o outro. Fácil culpar que o meu gestor não está bem, que o vendedor não está bem dentro da empresa, que o meu time... Tá, mas o que eu tenho feito para que isso venha a mudar? O que eu estou fazendo isso com os meus filhos? O que eu estou fazendo dentro do meu relacionamento? E que eu estou fazendo isso dentro de uma liderança, às vezes até mesmo dentro da igreja? Será que eu estou sendo assertivo na minha palavra, na minha forma, nas minhas ações? Até quando você vai responsabilizar o outro pelo aquilo que você não tem feito? Então, quando a pessoa começa a pedir ajuda por um coach, por um mentor, enfim, ela começa a querer realmente resultado diferente. Tem que estar disposto. Aí, seja vulnerável. E mudar dói, mas é possível. Mas os resultados que você está tendo na sua vida, pode ser que esteja doendo. Mas será que você está um pouco numa zona de conforto, que você sabe o tamanho da dor? Você já sabe como lidar com isso, que vai sair, depois vai voltar? Até quando? Você vai viver nesse ciclo emocional também. E é interessante, né? Você está falando aí, eu estou pensando em talvez uma pergunta que as pessoas ouçam e pensem, né? Quando a gente vai agradar o outro, né? Assim, até quando eu preciso, né? Digamos assim, deixar de fazer o que eu gosto ou o que eu sempre fiz para agradar o outro. Porque quando você está no autoconhecimento, você está com esse processo de mudança, você começa a entender que você precisa, de alguma forma, né, tratar o outro de uma forma diferente. Enfim, são a maneira de falar, a maneira de agir. É uma série de fatores que começam em nós, né? É em mim, depois no outro. Então, mas aí uma pergunta que talvez as pessoas façam, e eu pergunto também, né, às vezes, assim, você ter que deixar de ser você para agradar o outro machuca, né, às vezes. Sabe como é, né? É profundo. Eu tô falando aqui. Deixar de ser você, porque quando você está buscando ajuda, você está disposta a mudar, disposto a mudar, disposto a melhorar, disposto a crescer, disposto a mexer em áreas que são desafiadoras, que você não quer mexer e não gostaria de mexer. Porque a verdade, gente, é que se for perguntar quem quer mudar, né, para crescer, ninguém quer mudar, mas nós precisamos mudar. Então, nós buscamos a mudança, nós buscamos essa melhoria, nós buscamos esse autoconhecimento da nossa vida. A gente busca, a gente quem? Eu, tá? Você busca o quê? Que eu estou falando uma coach falando contra coach, né? Então, assim, a gente meio que sabe algumas palavras, mas o que eu quero falar com você, para você trazer para as pessoas até quando, né? Por exemplo, você deixar de ser você para agradar o outro. Não é isso, mas eu queria que você explicasse mais ou menos sobre isso. Isso é um ponto muito importante, porque dentro do acompanhamento comigo, eu ajudo as pessoas a aprender a dizer não. E não sem culpa. Uhum. Porque provavelmente a identidade dela não está fortalecida. É uma identidade disfuncional. E eu fui assim, tá? Desde criança eu fazia para ser reconhecida, para ser valorizada, e falava muito sim. E às vezes pode ser que tem pessoas que ela aprendeu que ela tem que carregar o mundo, que ela precisa fazer tudo, ainda mais as mulheres, né? Sim. E aí ela não sabe dizer não, porque se ela der um não, ela tá se sentindo culpada. E quando a gente começa a fortalecer a sua identidade, você tem consciência, ela vai aprender a dizer não, ela vai começar a viver com mais leveza, com mais posicionamento, e vou dizer mais, acaba sendo mais respeitada, mais valorizada. Uhum. Porque
Você precisa ter um amor próprio por você. E talvez você não aprendeu isso. E você precisou fazer para ser reconhecido. Por isso que eu atendo várias mulheres que são empresárias, que ganham muito bem, já faturam acima da média, têm grandes negócios, já tiveram uma carreira de sucesso financeiramente, porém estão sobrecarregadas. E elas se identificaram aonde? Onde eu também já fui assim, o fazer, a ser, para ser reconhecida, para ser valorizada, e eu me anulava. E quantas mulheres não se anulam no seu dia a dia, ou estão cada vez mais se aprofundando, ou até mesmo um homem empresário dentro dos resultados financeiros da sua carreira e está deixando as outras áreas. E às vezes está sobrecarregado. E até quando você vai aguentar isso? Então é interessante, sim, que você comece juntamente de um profissional ter... Porque não é sozinho, porque sozinho eu não consigo. Eu chego no limite. Eu preciso estender a mão porque o conhecimento que me trouxe aqui não vai me levar para o próximo nível. Eu preciso acessar conhecimentos diferentes, ferramentas. Por isso que coach traz ferramentas assertivas. Então, para a Cris, um atendimento é personalizado, é diferente que para outra pessoa. Tem que ser. Mas quando você começa a entender que você carrega alguns pesos que não são seus, a vida fica mais leve. E você começa a fluir mais, você começa a amar, você começa a se amar primeiro e começa a amar o outro. Porque quantas pessoas, às vezes, é uma palavra, é uma frase, adiciona um gatilho dentro dela e ela acaba sendo grosseira. Mas por quê? Porque tem uma ferida não curada, um trauma. Meu Deus, é forte. Gente, eu amo falar sobre isso, porque é muito profundo e poucas pessoas falam, né, e explicam. Mais uma pergunta, mudando agora, que a gente já falou de amor, né? De linguagem de amor, já falamos de perfil, já falamos sobre coach. E aí agora ela está falando sobre isso, sobre os traumas, sobre vícios emocionais, sobre feridas. Aí eu queria te perguntar, assim, na sua experiência, qual dessas, feridas, qual trauma que você acha que mais interfere na vida da pessoa? Eu sei que cada um leva para um lado, mas qual que você acha que, assim, que é o mais forte, que a maioria das pessoas tem, uma ferida que atrapalha a vida na frente? Sempre tem algum que é pior, né? Na sua experiência, qual que você acha que é a pior? Assim, olhando, lembrando de todos os seus clientes, os coaches que você atende, qual que seria, assim, uma ferida que é geral? Um trauma que é geral, um vício emocional que é geral, enfim. A aprovação dos pais. Terrível. Entendeu? Então, assim, o adulto, ele tá fazendo pro pai reconhecer, para ser valorizado, pra mãe. E às vezes o papai e a mamãe até partiu. Mas porque a dor da criança que não foi valorizada, que não foi elogiada. Então, ela tem um trauma lá que ela precisa se libertar. Porque a aprovação dos pais me faz eu viver no vício emocional de fazer, de reconhecer, de correr. Mas até quando? Às vezes meu pai já não está mais aqui, a minha mãe não está aqui. Então também tem um processo dentro disso que nós conseguimos trazer uma cura emocional. E você começa a se libertar. Por quê? Vamos lá. Se você acarretar isso, a sua geração também. Será que seu filho merece passar talvez não na mesma intensidade, mas alguns padrões, se você não interromper esse padrão, e assim... E eu vou trazer outro do financeiro, né? A pessoa, ela cresce, às vezes financeira, perde tudo. Ela cresce, perde tudo. Qual a crença que está instalada ali? É sempre para provar que ela consegue, que ela é capaz, que ela vai fazer de novo. Isso é inconsciente. E quantas pessoas ela gasta energia e ela não consegue duplicar, triplicar, reter o faturamento? Por quê? Precisa algo a ser mexido e curado. E é interessante, assim, né? Eu fico impressionada, eu gosto demais de ouvir, aprender cada vez mais sobre tudo isso, porque tudo começa na infância. A gente pensa assim, não, mas eu sou assim porque eu vivi um trauma ali no meu trabalho. Não, é algo que foi lá do seu passado, lá da sua infância, lá na sua família, né? Ou de alguém muito próximo, geralmente pai e mãe, mas quando não tem pai e mãe, um avô, um tio que foi muito próximo. Mas começou lá, tudo começou lá, né, Érica? Tudo começa na nossa infância, principalmente do 0 aos 12 anos, né? Sim. E dentro dos meus
cases de sucesso, eu tenho vários coaches que performaram financeiramente. Por outro detalhe, a permissão de faturar mais que os pais. Às vezes teve dificuldade na vida financeira, uma vida escassa, então conseguia crescer, perdia tudo também, mas ali existia um padrão para honrar os pais na vida financeira. E aí, quando eles começaram a entender, vários triplicaram faturamentos. É muito forte o que acontece dentro de um processo de coaching individual. É muito forte os resultados que as pessoas têm. Então, assim, hoje, quando você traz luz para esse problema, os resultados vão ser diferentes, mas porque você decidiu ter uma vida, uma permissão diferente e pedir ajuda. Dentro disso também, eu vejo que quando você consegue romper esse padrão financeiro, você vê que é muito mais. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro, não é sobre o dinheiro. É sobre a sua crença de merecimento, é sua identidade fortalecida, é o fazer com a direção certa, as ações assertivas que vai te trazer um resultado maior. Não é você trabalhar, não você viver em círculo para que o resultado venha. Então, assim, há muitas curas emocionais quando você tem alguém que te ajuda. É tremendo. E quantos sonhos, né, não são abandonados, não são deixados de lado, porque a pessoa não entende, né, como ela falou, cresce, cai. Ou seja, aí a pessoa abandona, às vezes, um sonho, um projeto, achando que é incapacidade. Não é incapacidade, às vezes é realmente algo que tem que ser tratado. E olha, tem como você conseguir descobrir isso do nada? Não, você precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda, né? As pessoas precisam de alguém que dê a clareza, como a Érica, profissionalmente falando, né? Alguém que traga essa percepção que você viveu para você... Porque, assim, não tem como curar uma coisa que você não sabe que existe. Exatamente. Não tem como você tratar algo que você não sabe que faz parte da sua vida. Ou um trauma, ou, sei lá, não tem como. Um vício emocional, você mudar aquilo se você não sabe que você tem. Porque, assim, tudo isso que a gente vive hoje, como adulto, tem um porquê lá atrás, como eu estava falando, na infância, mas se você não tem essa consciência, não, sabe, você vai achando que é azar, não é isso, Deus não tem isso para minha vida, e vai trazendo coisas, até trazendo a espiritual como se fosse ruim para a sua vida, e na verdade não, é só um tratamento mesmo que é necessário, né? Você se conhecer, saber o que tem de errado, o que precisa melhorar, o que precisa ser curado, e aí avançar. Mas só avança se tratar. Tem horas que a gente precisa, o ser humano, todo ser humano, tem horas que precisa dar uma pausa, né? E falar assim, não, o que eu preciso aprender? Porque, assim, não consigo avançar. Não consigo sair desse como é que fala? Círculo vicioso. O que eu preciso aprender com isso aqui? E aí, nessa busca por conhecimento, você encontra, né, uma pessoa como a Érica que te ajuda a se conhecer melhor, a conhecer quem você é, o que você viveu e a se curar. Porque o mais importante, primeiro é se conhecer, mas depois é você se curar. Porque não adianta só se conhecer. Às vezes a gente se conhece. Eu tenho uma experiência eu não vou contar, não. Mas eu tenho uma experiência com isso de autoconhecimento que foi ruim para mim. Porque, de alguma forma, eu não vou contar a experiência, mas eu vou contar assim, mais por altos. Eu conheci, entendi uma coisa, mas eu não estive disposta a melhorar naquela área. Então não vai mudar. E às vezes piora. Porque, tipo assim, você sabe que é aquilo ali que precisa ser mudado, mas você não tem disponibilidade, disposição, energia, nem vontade de tratar. Então o que acontece? Vai viver aquilo ali de novo. E é um ciclo vicioso. Sim. Mas talvez se não for por você, é por quem? Porque isso pode dar continuidade nas próximas gerações. Sim. Então, se às vezes você fala, não é por mim, mas será que o seu filho não merece? Será que sua empresa que você cresceu, construiu também não merece de um gestor diferente, de uma liderança diferente? Será que sua esposa não merece de um homem diferente? Então, assim, não é por você, mas para quem? Além de você. Merece conhecer um novo homem, uma nova mulher, um novo gestor, um novo empresário. Fora você.
E eu tenho certeza que essa versão já existe dentro de você. Só precisa você decidir que você quer mudar. Com as pessoas certas, com o profissional certo, para que você venha a ter esse resultado diferente. E colher ainda esse ano, um ano diferente. Mas é um ato de humildade, pedir ajuda e reconhecer que você precisa mudar e que você quer mudar e pagar o preço do próximo sucesso. Porque talvez grande sucesso você já tenha, mas às vezes você atingiu não a alta performance ainda que você merece, que existe dentro de você. Quem Deus te criou para ser, né? Porque às vezes o Senhor tem... Às vezes não, Deus sempre tem mais. Deus sempre tem o melhor. Porque quando você e eu, quando a gente, de alguma forma, está cumprindo o nosso propósito de uma forma completa, nós vamos potencializar o reino, vamos fazer crescer, vamos, né, da nossa vida familiar, na empresa, na igreja, em todos os meios que nós estamos inseridos. Então, é muito importante, né? Quando eu falo assim de experiência, eu não estou dizendo que não é importante, é muito importante. Porque tem algumas áreas específicas, né, que você busca e você vê melhora. Mas que você não busca melhora, você não avança. E é isso, e é fato. Porque eu vou desempenhar um crescimento maior naquela que eu foco. Quanto mais eu foco, eu vou crescer, expande. Se eu focar maior no problema, ele vai ficar gigantesco. Então, na minha vida também. E eu quero agora, né, trazendo aqui... sou cristã desde pequena. Na minha vida, eu não ouvi que dinheiro não era bom. Não tive esse relacionamento. Mas a gente ouve, né, muitos irmãos que falam que dinheiro não vem de Deus. Conheço dinheiro vários. traz briga. Dinheiro traz confusão. Será que é isso? Isso talvez foi o que você ouviu. E para honrar o seu pai e sua mãe, você continua ainda se limitando. E quando você descobre que não, dinheiro é uma benção, dinheiro você consegue ajudar mais, com mais dinheiro você abençoa mais família, você pode suprir mais necessidade. Por quê? Nós precisamos amar o próximo em palavras e em atitude. E de repente você vai abençoar aquele que nem é seu irmão na fé, mas ele é irmão em Cristo. Um dia ele vai precisar, talvez, acessar o amor de Deus. E às vezes são coisas grandiosas ou coisas simples. E será que você está preparado? Ou você está amarrando a benção que Deus tem na sua vida? Deus tem um projeto maior. O que não podemos, né, Cris? Ter coração voltado para isso. Sim. Aí, eu ouvi uma frase mais de uns 15 anos atrás. O dinheiro não muda o seu caráter. Ele só revela quem você é. E será que as suas emoções estão preparadas para ter esse acesso financeiro? Então, por isso que é importante você entender sobre as crenças, você estudar como faturar mais. Existe um estudo, as técnicas que você vai aplicar, mas eu preciso alinhar minhas emoções com os valores. Não que o valor vai estar no dinheiro, mas às vezes você está amarrando algo por conta das suas crenças. E é muito triste quando você vê um servo de Deus, eu penso assim, puxa vida, ele está amarrando, está se limitando ali. E Deus às vezes quer dar mais. A empresa dele pode faturar mais, mas ele se limita. E aí vai até uma procrastinação. A pessoa procrastina, quem procrastina tem medo de sucesso. Uma das, né? Procrastinação tem vários itens, mas uma assim que foi muito forte quando eu fiz um questionamento, eu estando com Paulo Vieira, na verdade, no encontro, e eu perguntei, existe a possibilidade? Ele sim. E aí você procrastina para não ter o resultado que você merece, sucesso. Por quê? Quem é que teve sucesso na sua vida? Será que você vai ser o primeiro a ter sucesso na sua família? Você está preparado para ter mais sucesso do que seus irmãos? Do que a sua casa? Do que a sua geração? Ou não, eu vou ficar aqui honrando esse padrão? É forte, gente. É um poder de escolha. É tremendo. E a gente está caminhando para o fim já, né? Se você pudesse, assim, em poucas palavras aí agora, concluir, e já está caminhando para o fim. Tudo isso que a gente falou, para aconselhar uma pessoa que agora está precisando, né, de ajuda,
de socorro. Antes de você falar, lógico que no final ela vai explicar e vai falar como você pode, né, se conectar com ela para ela te ajudar. Mas antes disso, em geral, né, as pessoas que estão ouvindo a gente, que precisam de uma mudança, que fica nesses ciclos viciosos. A gente já falou sobre tudo, mas se você pudesse resumir tudo que a gente conversou aqui para ajudar alguém, o que você falaria? A primeira base é querer ser filho de Deus e ouvir a direção. Acho que direção. Então você procure um ambiente que seja espiritual. Procure pessoas que são alicerçadas espiritualmente. Procure estar com pessoas que vai te trazer um conhecimento. Talvez você possa pagar um melhor profissional, pague o melhor profissional para te ajudar. Mas se você não pode, existem famílias que têm padrões e valores. Isso. Mantenha os seus padrões e valores. Então, assim, para mim, sempre, a base da minha vida sempre foi espiritualidade. E depois, eu sempre tive pessoas cercadas dos valores que, para mim, são importantes. E com isso, todos os dias, você acordou, você está na frente de muitas pessoas. Então, é o agradecer. Seja grato. Seja grato pelo que tem. Todos os dias. A todo momento. Quando você traz a gratidão com o estilo de vida, o seu ambiente muda, você muda e não custa nada. É só o poder de decisão. Então, todos os dias agradeça, ore e seja grato por tudo que você tem. E profetize coisas boas. Profetize seu dia, profetize sua semana, profetize sobre os negócios, profetize sobre o seu casamento. A palavra tem poder. Será que você está abençoando ou amaldiçoando o seu ambiente? E você não precisa de custo nenhum para fazer isso. Só depende da sua decisão. O poder da decisão. É verdade. E a pessoa que quer um pouco mais, né? Porque isso aqui é o básico. É você buscar, saber quem Deus criou para ser e tudo que ela falou. Mas se a pessoa, tipo assim, tá ali e fala assim, não, eu gostei dela, eu quero, né, me conectar, eu quero entender melhor, eu quero, né, fazer essa sessões de coach. Como é que faz, Érica? Se quiser conectar com você. Pode procurar lá no Instagram. Érica Bezerra Master Coach, Érica Bezerra Coach, e fala, conheci a Cris e eu quero conhecer um pouco mais do seu trabalho. A gente alinha um bate-papo, toma um café, e dentro daquilo, se fizer sentido, se for o seu momento de ter um processo individual, não falei, mas eu tenho uma mentoria, tá? Então, agora fala tudo. A mentoria a princípio é só para mulheres lapidadas. Então você já é um diamante maravilhoso, só precisa ser lapidada, onde é um lugar seguro, que as mulheres se conectam, elas são vulneráveis, então um ambiente que traz a transformação. Então eu tenho processo individual de coach para homens e mulheres, empresários, gestores, pessoas aposentadas já me procuraram, enfim, e também tenho a mentoria em grupo e análise de perfil comportamental. Manda um oi no direct, pode me chamar e vou falar meu telefone, se quiser o acesso, é 12-991-31000. 12-991-31000. E a gente toma um café, alinha, e o que eu puder contribuir, vai ser uma alegria ter você nesses cases de sucesso que Deus trouxe para mim, que Deus já escolheu. Meus coaches estão performando todos. Eu sou muito grata a Deus e agradecer eles pela confiança. Benção. Tipo assim, ninguém que entrou no processo abandonou. Todos performaram. Benção. Então, eu sou muito feliz com essa nova profissão que Deus me deu. E se for um momento de eu estar junto com você e pegar na sua mão e viver uma outra jornada, uma outra transformação, pode ter certeza que eu vou ser feliz de contribuir para você pai, para você gestor, para você esposa, para você mulher, acessar a sua melhor versão que já existe dentro de você. A gente só precisa lapidar. Que bênção. Gente, não tem nada melhor do que você se autoconhecer, do que você ter esse autoconhecimento, você entender, saber suas raízes. Porque assim, eu conheço minhas raízes, eu sei de onde eu vim. Não é isso, não. É mais profundo. Mas você entender através de ferramentas. A gente se conheceu, né? A Érica, eu conheço ela
pouco tempo, assim, há poucos, sei lá, 2 anos. Uns 2 anos, eu acho. Uns 2 anos, através da Febracis, né? E lá eu fiz alguns cursos também e não atuei na área, mas eu aprendi algumas coisas, me autoconheci um pouco, né? Porque o autoconhecimento ele não acaba, né? Nunca. Nunca. Você está conversando. Você acessa outros níveis. Isso, você vai descobrindo outras coisas, lembrando de outras coisas, enfim, curando outras coisas, mas não acaba. Mas ele tem que começar, né? E quando você começa, é uma busca sem fim. É incansável. Eu fico impressionada, gente. E é libertador. É libertador e, assim, tira meio sossego também, às vezes. Porque você quer conhecer mais, você quer aprender mais. Você, em geral, né? As pessoas buscam. Por isso que você falou que ninguém abandonou o seu processo. Porque a pessoa quer se conhecer. Porque quando você se conhece, você se torna uma pessoa melhor. Você torna a vida das pessoas melhores, né? Você cresce profissionalmente, em todas as áreas, né? Espiritualmente também, é incrível, né? E hoje é essa minha missão que eu sinto, de ajudar aqueles que pedem ajuda, de ajudar quem quer viver um novo tempo, um novo momento, em todas as áreas da vida, porque não trabalho 2 ou 3 áreas, são 11 áreas. E ela vai performar em todas as áreas da vida. Tremendo. E para encerrar, gente, como eu falei, né? Estamos caminhando para o fim aqui, já estamos chegando no nosso tempo, mas quero agradecer e louvar a Deus pela sua vida, que ficou até aí, até agora, assistindo, né? Que bênção. E eu tenho certeza que tem outras pessoas que não assistem ao vivo, mas assistem depois, porque o programa fica gravado aí, né? Para o resto da vida. E então, muitas pessoas que não acessaram vão acessar, que você possa buscar, se conhecer mais, buscar entender melhor você e para você poder ajudar a sua vida primeiro, mas também estar melhor relacionado com as outras pessoas, né? Primeiro a gente, como ela falou, você se ama, que a Bíblia fala o quê, né? Amar a Deus acima de tudo, todas as coisas, enfim, e ao próximo como a si mesmo. Como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Como é que você vai conhecer o próximo se você não se conhece? Como é que você vai tratar melhor o próximo se você se trata mal? Então, assim, tudo isso, né, também tem essa parte espiritual também. Se você não se conhece, se você não se ama, olha, é impossível primeiro amar a Deus, né? E depois amar a você, depois amar a outra pessoa. Senão não tem como. É uma ordem assim, é bíblica, na vida, então não tem outra forma de você conhecer e tratar melhor alguém do que essa ordem, né, Érica? Sim, com certeza. E lembre todos os dias que você está finalizando um pacto, amar o próximo com a si mesmo. Será que você tem se amado, se cuidado? Será que você se elogia todos os dias? Você tem uma crítica muito grande. E aí eu começo a criticar a mim e vou criticar o outro. Não aprendendo a se elogiar, se amar. Se permita olhar para você, apesar de não ser uma pessoa perfeita, como eu também não sou, tá, Cris? Não sou perfeita. Nem eu, piorou. Trazer essa mudança de dentro para fora. E a cura existe dentro de você. Amém. Gratidão, quero agradecer, né? Amém. Essa oportunidade, Deus abençoe pelo convite, foi uma alegria, foi um dia muito de paz na minha vida. Que bom. Desde a hora que eu acordei para esse dia, eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida do seu esposo, pelas suas filhas. É sempre uma alegria estar perto de você, com essa energia, que essa mulher incrível, e que através de você, Deus use cada dia mais para levantar um exército que precisa de salvação, precisa sentir o amor de Deus. Uma coisa é pregar o amor de Deus, outra coisa é sentir. E você traz isso com muita verdade. Amém. Gratidão pela comunhão, pelo amor. E agradecer a todos que estaram aqui, onde essa mensagem vai chegar, ou de repente você ouviu e queira compartilhar com pessoas para que possam ter um pouco mais de conhecimento. Deus abençoe e gratidão. Amém. Vou pedir para ela, quero agradecer também pela sua vida, você é uma bênção maravilhosa. A Érica, ela é assim, ó, esses dias ontem ela fez uma pergunta lá no Instagram. Gente, siga o Instagram dela, ela sempre está trazendo ensinamentos, perguntas assim que faz você refletir e de alguma forma te leva à consciência, a trazer um autoconhecimento de alguma forma. Você aprende no Instagram dela. E aí ela colocou lá alguma coisa para identificar ela, se você pudesse identificar com alguma palavra. E de verdade, eu falei para ela, eu mandei até um áudio para ela, porque assim, quando eu vi a mensagem, eu só pensava assim, ela é super profissional, eu conheço assim ela
vejo as pessoas ali que ela atende, né? Tem pessoas que você atende que eu conheço e são pessoas melhores depois que ela começou a ajudar, mas só vinha assim, amiga. Aí eu falei pra ela, falei, Érica, sério, eu li 2 vezes a sua mensagem, mandei um áudio pra ela. E só vem amiga, porque assim, ela transmite. Ah, vocês são unha em carne, não. A gente é amiga, mas assim, a gente se vê pouco, né? A gente se conecta ali pelas mensagens, mas eu creio que veio amiga porque você passa essa confiança, você passa esse amor, você passa essa verdade, que todas as pessoas que te conhecem, um pouco, pelo menos que eu não conheço assim profundamente, não ando com ela dia a dia, mas sentem esse acolhimento. Então, acho que foi por isso, né, essa palavra amiga. Não que a gente não seja, nós somos amigas, mas eu senti isso e depois eu fiquei perguntando para Deus e eu senti isso aí. É a verdade, é a transparência, é a força que passa, a energia. Olha, eu nunca vi, é lógico que ela fica, mas eu nunca vi ela emburrada e triste. Claro que ela fica, gente, até porque ela é dominante, né? Então ela fica às vezes, mas ela está sempre com essa energia, com essa alegria, transmitindo segurança, você não passa insegurança. Então, tudo isso, né, é o que uma pessoa quer como de uma amiga. Então, eu deixo para você o que eu falei, né? Eu não falei tudo, mas estou falando aqui ao vivo agora. É isso que você transmite para a minha vida. E eu acredito que você passa isso para os seus coaches, que você passa isso para as pessoas que você convive também. Realmente é isso que você me transmite. Essa força, essa energia, essa alegria, esse ânimo, essa verdade, muito sempre. Ela olha no olho, no fundo do olho, e ela fala o que tem que falar, e é isso aí. Louvado seja Deus pela sua vida. Amém. Amém. Vou pedir para você, Ana, encerrar orando, fazer uma oração, só para abençoar as pessoas que estão aqui, e vocês que estão aí, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nesse momento te damos graça, ó Pai, por esse dia, por essa oportunidade, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, engrandecemos o teu nome, porque a tua bondade nos alcançou, Senhor. A tua misericórdia tem alcançado nossas vidas, Pai. E nesse momento vamos te pedir, Senhor, a todos que estão ouvindo ou que vão ouvir essa mensagem, Senhor, que seja um lar de paz, Senhor, que todos possam profetizar a alegria, a mansidão, a humildade de Cristo, Senhor. E muitas das vezes mesmo que venham viver pela fé, mas viver pela fé nós vemos milagres, Senhor. Então nós vamos te pedir, Pai, em nome de Jesus, que casamentos sejam restaurados, vidas financeiras sejam prósperas, Senhor, que sejam lares de saúde, de paz, Senhor, que filhos possam se sentir amados e acolhidos, Senhor. Nós vamos te pedir, ó Pai, que a saúde venha a reinar na vida espiritual, saúde na vida material, conjugal, Senhor. Que tu possa entrar nos corações e mudar as vidas, Senhor. Te agradeço pela vida da Cris, pela vida dessa família, Senhor, por todos que estão presentes nesse dia, fizeram esse dia acontecer e esse programa também, Senhor. Que o Senhor traga vidas para ser restauradas nesse lugar. Tudo te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe. Gente, Amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E até a semana que vem, se o Senhor nos permitir. Tchau, tchau. Gratidão. Deus abençoe. Me vê de posse da vitória, não imagina o que passei. Quantas noites eu fiquei em claro, o tanto que eu chorei. Ninguém conhecia o meu desejo, no secreto eu contava a Deus e pedi pra Ele realizar os sonhos meus. O tempo passou e o meu milagre não chegava. Deus me esqueceu, às vezes eu pensava. Mas no tempo certo a porta se abriu, o meu choro Deus ouviu, e hoje eu posso cantar.
Deus me esqueceu, às vezes eu pensava, mas no tempo certo a porta se abriu, o meu choro Deus ouviu, e hoje eu posso cantar. Deus realiza sonhos, Deus cumpre suas promessas. O tempo é só um detalhe, Deus vem na hora certa. Deus realiza sonhos, e eu sou prova viva que Deus muda a trajetória e escreve uma nova história quando não há mais saída. Não desista do que você pedir, não desista, o Senhor já te ouviu. Não desista, a resposta está chegando e o teu milagre vem aí.